E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre infusão de salina, infusão de soluções principalmente, né, na fisiologia renal, no capítulo dos corporais. É legal vocês darem uma olhada lá no nosso Instagram, arroba fosforilandomed, pessoal. Ih, ficou bem ruim ali, ó. Fosforilandomed, que lá a gente postou o que? Um vídeo revisando um pouquinho o que é a osmose, que é de fundamental importância para esse vídeo, para você conseguir entender bacana. Antes da gente ir também, não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu, vamos então pro vídeo. Pessoal, quando a gente fala de infusão de salina, a gente faz ela devido a que o paciente está no estado anormal. E por que esse paciente ele entra no estado anormal? Por causa de vários fatores. Ingestão de água, seja ela em excesso ou em falta, né? Eu trouxe o exemplo aqui da polidipsia primária, o paciente bebendo muita água, pode ser por causa psicogênica e etc. Paciente desidratado faz distúrbio hidroeletrolítico, paciente com infusão intravenosa iatrogênica, né, feita de forma indevida, ou às vezes a solução errada também pode acontecer, e perdas gastrointestinal, né, a gente fala muito disso aqui, ó, de diarreia, não só diarreia, tá, pessoal, vômitos também é muito importante quando a gente fala de estados anormais, certo? Suor, aquele paciente que pratica atividade física intensa e não repõe líquido. E os renais, né? A gente vai conversar aqui hoje sobre diabetes insípidos. Diabetes insípidos causa estados anormais. E isso, de certa forma, influencia no sistema renal, certo? Vamos indo e a gente vai comentando sobre isso. E aí, pessoal, para a gente entender é, a correção desses estados anormais, como que a gente faz? A gente tem que entender que a água ela vai ter um movimento rápido quando em solução, beleza? Quando eu administro a água no intravascular, ou seja, no extracelular do meu paciente, ela vai ter um movimento rápido e vai alcançar um equilíbrio muito rápido. Então isso é um ponto importante. E outra coisa é o que? Que as membranas que separam o meio intra do meio extracelular, elas são o que? Impermeáveis aos solutos. Ela só deixa a água passar. Ou seja, a gente vai comentar muito sobre o processo aqui, ó, de osmose. Justamente por quê? Porque a gente não tem a passagem de solutos, só tem a passagem de água. E para tentar manter o equilíbrio, sem deixar passar os solutos, a gente vai fazer esse trânsito acompanhando o que? O sentido de deixar as concentrações iguais, certo? Para corrigir esses estados anormais, pessoal, a gente usa muito a adição de salina. Salina nada mais é do que uma solução de água com NaCl, beleza? E essa salina, pessoal, ela pode ser de três formas. Ela pode ser uma salina isotônica, hipertônica e hipotônica. Iso, hiper e hipo em relação ao que, pessoal? Isso tudo ó, em relação ao plasma, beleza? A gente fala que a solução é isotônica em relação ao plasma. Falamos com a solução hipertônica em relação ao plasma e hipotônica em relação ao plasma, beleza? Vamos falar então aqui ó, da adição de uma salina isotônica. O exemplo que eu trouxe para a gente é o que? É o soro fisiológico a 0,9%. Mostrei para vocês como é que faz esse cálculo provando que ele é isotônico, tá? Fiz aqui, ó, eu tentei fazer pelo menos aqui uma célula e um vaso, certo? Eu vou lá e adiciono o que? A minha solução salina nesse vaso aqui, ó, o NaCl, Na mais e água, certo? Só que um ponto que é importante vocês entenderem, pessoal, pelo fato da solução ser o que? Isotônica, eu não vou alterar a concentração do meio extracelular com o meio intracelular, beleza?
ou seja, as concentrações vão continuar iguais. Se as concentrações continuam iguais, pessoal, eu não vou ter o que? A osmose acontecendo. Então, ó, não ocorre osmose nesse processo. A única coisa que vai acontecer aqui, ó, é o aumento do volume extracelular. Por que aumenta o volume extracelular? Porque eu estou adicionando água aqui, ó, certo? E aí, ó, o Guyton traz até esse gráfico aqui, ó, muito bacana. Fui lá e adicionei o que? Uma solução isotônica, certo? Aqui no eixo Y, certo? É relacionada à concentração e no eixo X o volume. O amarelinho aqui é o meio extracelular e o vermelhinho aqui é o meio intracelular. Nesse gráfico a gente vê o que? Que a concentração, ó, mantém-se constante e eu tenho só o aumento o que, ó, do extracelular, mostrando exatamente o que a gente comentou aqui, certo? E aí o que acontece se eu adicionar, em vez de uma isotônica, eu adicionar o que? Uma solução hipertônica, que é o que? O soro a 3%. Eu vou pegar uma solução de NaCl e vou colocar ela na concentração de 3%. O que acontece? Ó, vou pegar aqui a nossa célula. Nessa célula, pessoal, ó, eu já trouxe aqui para vocês, ó, tem água dentro dela também. Fui lá e adicionei o que? No intravascular, uma solução de NaCl a 3%. O que vai acontecer com o meio extracelular? A concentração dele aqui, ó, vai aumentar. Se a concentração vai aumentar, pessoal, o que vai acontecer? A tendência da água é tentar sair de dentro da célula, indo para o extracelular, para tentar equilibrar essas concentrações. Então preste atenção, se eu aumento a concentração aqui no extracelular, eu vou perder a água do intracelular em direção ao extra. Se eu retiro água do intracelular, o que eu faço com a concentração do intracelular? Eu aumento a concentração. Então, pessoal, olha isso aqui, ó. Eu vou ter o processo de osmose para equilibrar essas duas concentrações. E essa osmose vai ser do intra para o extra. Eu vou ter o aumento do volume extracelular. Por que eu tenho o aumento do volume extracelular? Porque eu adicionei uma solução e eu tenho a osmose acontecendo. Eu tenho água saindo da célula indo em direção a ele. E eu aumento a osmolaridade. De quem? Dos dois. Por quê? Porque eu tirei o que? A água de dentro da célula e aí eu aumento a concentração da célula. E se eu aumento a concentração da célula tirando água, a tendência é o que? A alcançar a concentração do extravascular. E olha aqui o que o gráfico do Guyton traz para a gente, ó. Primeiro vamos aqui, ó, na concentração, no eixo Y. Tá vendo que quando eu adiciono a salina hipertônica, eu concentro os dois, ó, tanto o intra, quanto o extra, ó, o Y lá em cima. Já que no eixo X, ó, eu aumento a água do extravascular, certo? Por quê? Porque eu adicionei água e ocorreu osmose. Mas, pessoal, tá vendo que eu estou tirando água de dentro da célula? E olha o que acontece aqui, ó. Eu diminuo o volume intracelular. Então, para ficar bonito, quando eu adiciono uma solução hipertônica, vai acontecer o quê? Um aumento da osmolaridade com um aumento do volume extracelular e uma diminuição do volume intracelular, certo? E aí, pessoal, passamos para o outro tipo de solução, que é a solução hipotônica. Solução hipotônica a gente tem como exemplo aqui de salina hipotônica, é eu usar o NaCl a 0,45%, também conhecido como soro ao meio. Pego 1 litro de soro fisiológico 0,9 e misturo com 1 litro de água destilada, certo? Aí eu faço um soro ao meio. De novo, peguei minha célula aqui e nessa célula tem um vaso aqui do lado e vou adicionar o que? Uma salina, certo? O que vai acontecer, pessoal? Adicionei uma salina.
Essa salina, pelo fato dela ser 0,45, proporcionalmente, olha o que eu vou falar, proporcionalmente ela tem mais água do que NaCl. Então eu acabo que diluindo o meio extracelular, certo? E como eu diluí o meio extracelular, eu faço o que? Eu baixo a concentração dele. Quando eu baixo a concentração do meio extracelular, a tendência da água é o que? Fazer uma osmose no sentido entrando para dentro da célula. Por quê? Porque eu entro para dentro da célula, eu diluo o intracelular e de certa forma eu tento o quê? Aumentar um pouco dessa concentração. Mas de efeito geral, o que vai acontecer? Uma diminuição da osmolaridade. Outra coisa importante aqui, ó, eu diminuo a osmolaridade, certo? Aumento a água do intracelular, tá vendo que eu estou deslocando água do extra para o intra, só que eu não vou diminuir a água do extra. Por que, Guilherme, que eu não diminuo a água do extra? Porque eu estou adicionando mais água nele. Então eu vou ter não vou ter uma diminuição, eu vou ter um aumento. Beleza? Olha aqui, ó. De novo, revisando, uma osmose do extracelular para o intra, aumento do volume intracelular com diminuição da osmolaridade. Olha o gráfico. Eu tenho aqui, vamos aqui no Y primeiro, uma diminuição da osmolaridade, certo? Um aumento do volume intracelular, por causa da osmose aqui, ó, e um aumento do extracelular, porque eu estou adicionando água. Mas olha aqui, ó, tá vendo que aqui a tirinha é bem menor do que essa aqui? Por quê? Porque a adição de água na solução ela é considerável, mas não é tanto quanto o que? O efeito da osmose para dentro da célula. Então isso é importante. A adição de solução hipotônica eu faço o quê? Eu aumento os volumes tanto intracelular quanto extracelular. O intracelular aumenta mais e eu diminuo a osmolaridade de uma forma geral, certo? Pessoal, a gente conversou até agora sobre salinas, né? NaCl, água com NaCl. Só que não existe só esse tipo de solução. A gente tem, por exemplo, não, vai ser mais para frente que eu vou comentar, mas só continuando, a gente tem, por exemplo, a solução de soro glicosado, tá? Vou comentar agora. Vamos ver como é que é o efeito na prática da adição dessa solução. Eu peguei o exemplo que o Guyton mesmo traz, certo? Que é o seguinte: eu pego 2 litros de solução hipertônica de cloreto de sódio a 3%. E esses 2 litros de solução a 3%, eu infundi aonde? Num paciente de 70 kg, cuja osmolaridade inicial do plasma é de 200 miliosmol por litro. Ou seja, eu tenho um paciente de 70 kg com um plasma de 280 e por algum motivo eu infundi nele 2 litros de solução hipertônica a 3%. Por que é importante falar 3%? Porque a gente tem outros tipos de solução hipertônica, 6, 8, 12 e assim por diante. Mas o que a gente usa mais é o 3. Vamos lá, pessoal. A gente tem que fazer o quê? Os cálculos para saber o quanto que a gente adicionou, tanto de solução hipertônica quanto de volume e etc. Mas a priori, vamos ver como é que era o estado inicial desse paciente. Suponhamos que ainda não fizemos nenhuma infusão de solução. Sem infusão de solução nenhuma, vamos calcular o volume do líquido extracelular e intracelular. O paciente tem 70 kg, certo? Vamos considerar então, se ele tem 70 kg, que 60% do peso dele é líquido. Beleza? Água, vai, maior parte. Então, se 60% do peso dele é líquido, ó, 70 vezes 0,6, 42 litros de solução, certo? Olha aqui, ó, 60% líquido, e aí dentro desse 60%, 20% é o que?
líquido extracelular. 70 vezes 0,2 dá 14 litros. De líquido intracelular, 40%. 70 vezes 0,4, 28. Quais são as concentrações osmolares dele? Ele falou que o plasma dele é de 200 miliosmol. Só que eu sei o que? Que está em tudo em equilíbrio. Então, as concentrações do líquido extra, intra e o corporal total, ambas são de 280, certo? Beleza, isso é a concentração. E quanto de miliosmol eu tenho no corpo todo? Ou em cada compartimento? Como é que eu faço essa conta, pessoal? Eu vou pegar a concentração total aqui, ó, que eu tenho, que é a concentração em miliosmol por litro, e vou multiplicar pelo volume, beleza? Toda vez que a gente fala de concentração, a gente sempre tem o que? Basicamente, uma massa sobre volume. No caso aqui, ó, não é uma massa que a gente usa o miliosmol, certo? Então, se eu multiplico o miliosmol, se eu multiplico a concentração, certo? Que é o miliosmol por litro pelo volume, eu acho que o meu miliosmol, que é o que eu fiz aqui nessa outra tabela. Então, ó, 280 vezes 42, 11.760. 280 vezes 28, 7.840. 280 vezes 14, 3.920. Beleza? Esses são os status iniciais do nosso paciente. Só curiosidade, pessoal, essa tabela, essas contas, o Guyton tem ela, tá? Beleza? Só que ele tem essa parte que está em vermelho. Eu só tentei mostrar para vocês de onde vem esses números. E aí, pessoal, eu vou fazer o que? Eu não adicionei 2 litros de solução hipertônica a 3%. Eu sei que uma solução hipertônica, ou seja, o NaCl a 3%, é a mesma coisa que eu falar que ele tem 30 gramas por litro. Esse 30 gramas por litro, pessoal, ele pra gente ele é de 1026 miliosmol por litro. Guilherme, de onde tu tá tirando esses números? A gente fez um videozinho lá no nosso Instagram, Fosforilando Med, que eu mostro como faz essa conversão até chegar aqui, ó, certo? Nesse caso aqui a gente usou 3%, no canal a gente usou 0,9%, mas fica até desafio para você tentar fazer igual o canal, só que com 3%. E aí, pessoal, esse 1026 aqui, ó, eu trouxe ele para gente em que? Em 1 litro. Quando eu quero para 2 litros, eu vou ficar com 2056 miliosmol, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu peguei e adicionei esses 2 litros de solução. Adicionei esses 2 litros de solução aonde? Pelo meio vascular. Eu fui lá, puncionei a veia e injetei. Se eu injetei no meio vascular, pessoal, eu injetei ali no plasma, eu injetei volume aonde? No extracelular. Antes eu tinha 14 litros no extracelular, coloquei mais 2 litros de solução, o meu volume total na eminência da administração, ou seja, na hora que eu acabei de administrar a solução sem entrar em equilíbrio, é de 16 litros. Líquido intracelular, 28, porque ainda não entrou em equilíbrio, certo? E aqui, ó, o líquido corporal, eu adicionei 2 litros de solução aqui no extracelular, então eu vou ter que ter o quê? Mais 2 líquidos no líquido corporal total, que aí eu formo o quê? 44, certo? Pessoal, olha aqui, ó. Já que quando a gente fala em miliosmolaridade total, o miliosmol dele, ele antes no líquido extracelular tinha o que? 3.920 de miliosmol. Eu fui lá e adicionei mais 2056. De onde eu tirei esse 2056? Daqui, ó. Fui lá e somei. No total eu vou ter o que? 5.971. Adicionei alguma coisa no intracelular? Não adicionei. Então fica do jeito que tá. No total, ó, antes tinha 11.760 mais 2.056. De onde? Daqui.
dando esse valor aqui de osmolaridade. Beleza, sabendo disso, pessoal, eu posso calcular a concentração do que? Do meu compartimento. Como é que eu calculo? Eu vou pegar o meu total, certo? E vou dividir pelo meu volume. Quando eu faço isso, ó, 5.971, desculpa, dividido por 16 dá 373. Observem que eu botei 373 aqui, 280. E aqui, ó, tá esses tracinhos, por quê? Porque a gente está tratando de uma situação que ainda não entrou em equilíbrio. Beleza? Então, isso é importante da gente ressaltar. Por isso que tá os tracinhos, não está em equilíbrio ainda. Vamos observar uma coisa. Pessoal, o meio extracelular está mais concentrado que o que? O intracelular. Então a tendência a acontecer o que? Igual a gente viu, né? Eu deslocar solução do intra para o extra, para tentar equilibrar essas concentrações. Mas vamos continuar a nossa análise para ver o que vai acontecer. Beleza, fui lá e coloquei a solução em equilíbrio. Passou um tempo, a água sofreu osmose e tal, equilibrou tudo. Então, ó, eu vou ter essa tabela aqui. Vamos comentar um pouco dessa tabela. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que olhar é aqui, ó. Eu tinha uma concentração osmolar total de 3.816. Lembra que lá no outro, aqui estava um monte de tracinho? Por quê? Porque ele ainda não tinha entrado em equilíbrio. Nessa situação, eu já tenho o equilíbrio formado. Então, ó, se eu já tenho o equilíbrio, eu tenho que ter todas as concentrações o quê? Iguais, certo? Para eu ter todas as concentrações iguais, eu vou pegar, para eu achar a concentração que tem que ter, né? Vou pegar o total de miliosmol e vou fazer o quê? Vou dividir pelo meu volume. Quando eu faço isso, pessoal, eu acho a concentração, ó, de 313,9. Beleza? Se está em equilíbrio, ó, se está em equilíbrio, essa concentração ela vai se repetir tanto para o meio intra para o meio extra, certo? Tranquilo, Guilherme. Entendi, eu adicionei aqui, achei a concentração daqui e a concentração daqui vai ser a mesma dessas duas. Por quê? Porque está em equilíbrio, certo? Agora vamos calcular o volume total. Pessoal, o volume total vai continuar o mesmo. A gente falou se o paciente urinou, tal, nem nada. Então é de 44 litros. Agora, como é que vai estar a distribuição? Olha só. Eu vou fazer o quê? Para eu descobrir o volume, eu vou pegar essa concentração aqui total, beleza? O total de miliosmol e vou dividir pela osmolaridade, que é a concentração, certo? 5.971 dividido por 313,9, eu tenho um volume de 19,02 litros, certo? Vou pegar a concentração aqui, ó, que eu não alterei do intracelular e vou dividir pela nova concentração o que? Do intracelular, que entrou em equilíbrio. Eu vou ter aqui, ó, 7.840 dividido por 313,9, que é 24,48. O que a gente observa? Vamos voltar aqui, ó. Antes eu tinha 28 litros no intracelular, ó. Caí. Eita, eu voltei, foi muito. Caí, ó. Caí para 24,98. Por quê? Porque o líquido saiu do intra, foi para o extra. Tá vendo que eu aumentei o extra também, ó? 19,02. Antes era de quanto? Vamos voltar aqui. Antes era de 16 litros. Então eu tive o que? O rearranjo. Então isso é importante para a gente notar
esse equilíbrio desse transporte do intra para o extracelular. Beleza? Guilherme, na prática a gente faz isso, vou ser sincero, muito difícil. Existem as fórmulas pré-feitas. A gente não faz cada continha dessa, tal. Existe conta para estimar a água livre, que basicamente é essa que a gente fez primeiro, né? O peso do paciente vezes 60%, né? Se for um paciente adulto jovem, se for um idoso adulto jovem do sexo masculino, se for um idoso do sexo masculino, a gente multiplica por 50%, mulher adulta 50%, e aí tem uma tabela específica que a gente sempre olha. E aí é para a gente calcular quanto de insolução que a gente vai infundir, a gente calcula o déficit de água livre, certo? E faz as continhas numa fórmula pré-feita que a gente vai usar o que? Basicamente a reposição de sódio. É bem tranquilo, bem de boa, a gente tem calculadora, a gente tem aplicativo para fazer essas coisas, certo? E aqui, ó, outros tipos de solução isotônica que eu comentei. A gente tem um exemplo do soro glicosado, que é o soro de glicose a 5%. Ele é um tipo de solução isotônica, ou seja, ele não vai desempenhar o papel de trânsito, né? Não vai desenvolver osmose ali dentro daquele meio entre o intra e o extravascular. Só que a solução de glicose ela vai ter um papel mais nutricional. Por quê? Porque a solução de glicose nada mais é do que água mais glicose, certo? Essa glicose, pessoal, ela vai entrar para dentro da célula, certo? No momento que ela entra para dentro da célula, eu tenho o quê? Somente a água sobrando. E essa água que sobra, pessoal, essa água livre, ela vai ser excretada pelos rins. Então, o que que acontece? A solução de soro glicosado 5%, ela tem mais um valor nutricional, onde eu absorvo a glicose para fazer o metabolismo e excreto o restante de água livre, certo? Então ela não tem um valor expansor tanto quanto os cristalóides. Cristalóides, no caso, as soluções salinas e os ringers. Pessoal, quando a gente fala de distúrbios, a gente faz infusão de algumas soluções para corrigir alguns distúrbios. E um desses distúrbios é o distúrbio do sódio. E aí, quando a gente fala de distúrbio do sódio, é a mesma coisa que está falando de distúrbio da água. Os distúrbios do sódio ele pode ser de duas formas, pode ser a hiponatremia e a hipernatremia. Lembrando que hipo de pouco, falta e hiper de excesso. A hiponatremia, pessoal, ó, ela pode se dar pelo excesso de água. Por que pelo excesso de água? Porque se eu aumento muita água, pessoal, eu vou diluir aquele sódio. Então vai dar o quê? Uma hiponatremia que a gente chama de diluicional ou por baixa de sódio. E eu posso ter a hipernatremia justamente o que? Ao contrário da hipo. Uma baixa de água, paciente desidratado ou por um excesso de sódio que é mais incomum. Por que que a gente fala que o distúrbio de sódio é distúrbio de água? Por causa justamente dessa fórmula, pessoal. É a fórmula do que? Da osmolaridade plasmática, certo? A gente observa aqui, ó, que na osmolaridade plasmática, o principal fator é quem, ó? O sódio, que eu multiplico ele por 2. Já a glicose e a ureia, eu não vou nem multiplicar, eu vou dividir. Ureia, muitos livros, em algumas situações, a gente acaba o quê? Menosprezando a ureia, porque a ureia ela é uma única que tem trânsito livre pelas membranas. Então a gente acaba muitas vezes menosprezando. Já o valor de glicose, que é a glicemia, dividido por 18, não é tão significante. A glicemia só vai ser significante na osmolaridade quando a gente tem aqueles estados hiperglicêmicos, tipo a cetoacidose diabética na pediatria, né? Principalmente. Então, o principal fator aqui, ó, é o sódio. Por isso que o distúrbio de sódio é um distúrbio de água, porque eu mexo na osmolaridade e mexo todo no balanço hídrico. E por isso que, quando eu falo de hiponatremia, eu estou falando de uma hipotonicidade. Beleza?
Quando eu falo de hiper, eu estou falando de uma hipertonicidade. Beleza? Certo? Vamos lá comentar um pouco sobre elas. Quando eu falo de hiponatremia, toda vez que formos avaliar distúrbio de sódio, vocês vão olhar o quê? Lembrar que quando eu tenho pouco sódio, eu tenho o quê? Hipotonicidade. Após avaliar isso, pessoal, vocês vão olhar o status volêmicos desse paciente. Se ele é um paciente que está desidratado ou um paciente que está hiperidratado, se o pulmão está encharcado e etc. Não vamos entrar nisso, deixa com aula de semiologia, que é um plano nosso. Olha aqui, ó. Quais são as causas de hiponatremia que o paciente se apresenta desidratado? Diarreia, vômitos. Por quê? O paciente perde água e aí, ó, pessoal, junto com a água, ele vai perder sódio. Só que proporcionalmente ele vai perder mais sódio do que água. Então o paciente acaba ficando o quê? Perdendo sódio, gerando uma hiponatremia e também perdendo água, gerando a desidratação. Outro caso é o uso de diuréticos. O paciente urina muito, expolia muito potássio por meio de uma natriurese, que é o que? Perdida de sódio devido que à urina. Beleza? Perdendo sódio pela urina. E por meio também, ó, da doença de Addison. A doença de Addison é uma doença que a gente tem na suprarrenal, onde eu tenho essa suprarrenal não produzindo os hormônios dela bonitinho, de forma correta. Ou seja, eu tenho uma falta ali, ó, de aldosterona, que a gente vai comentar a ação dela nos vídeos mais à frente. Pessoal, quando eu falo de hiperidratação, o que vocês têm que lembrar na hora, hiponatremia com hiperidratação, eu vou ter que lembrar de quê? De SIAD. O que é SIAD? É a síndrome da secreção inapropriada de ADH, ou seja, eu secreto muita ADH, reabsorvo muita água e aí eu faço o quê? Uma hiponatremia dilucional, ou seja, um excesso de água, certo? Com baixa de sódio, certo? Quais são os problemas da hiponatremia, pessoal? Porque eu deixo o meio extracelular com a concentração de sódio baixa. Logo, ele tem uma hipotonicidade. Se ele tem uma hipotonicidade, a tendência da água é entrar para dentro da célula. E aí, ó, eu vou ter o quê? Um inchaço celular. Vou ter um edema celular. E isso, ele vai trazer maior problema onde? Nas células o quê? Nervosas. No neurônio principalmente, que é mais sensível. Sempre quando a gente for falar de sódio, pessoal, sódio atinge cabeça, isso é macete, tá? Sódio pega cabeça e potássio pega coração. Distúrbio de sódio, a gente vai mexer com o sistema nervoso do paciente. Quais são as apresentações clínicas? O paciente se apresenta com dor de cabeça, com náuseas, letargia é o mais comum e desorientação, certo? E aí, qual é o problema dessas coisas? Esses sintomas, eles podem aparecer normalmente ou eles podem ser acentuados. Por quê, Guilherme? Existem hiponatremias, principalmente as crônicas, que elas são assintomáticas. A sintomatologia de uma hiponatremia, do distúrbio de sódio, pessoal, ele depende de quão alterada o sódio está e quão veloz ela foi. Se eu tenho aqui, ó, uma alteração rápida, uma queda rápida de sódio indo para 115 a 120, Guilherme, qual é os valores de referência? Eu nem coloquei, é de 135 a 145 mEq por litro, certo? Ou seja, se eu tenho um sódio de 115 a 120 e essa queda foi abrupta, o paciente pode evoluir com convulsões, com coma e dano permanente cerebral. Então isso é uma coisa que é importante a gente cuidar. E outro ponto que é importante também, pessoal, é que se eu não cuido, 10% desses pacientes vai o quê? Ocorrer uma herniação. Por que que isso acontece? Porque quando eu falo da caixa
craniana lá, né, certo? Eu tenho o crânio e tal, o crânio é osso. Eu começo a ter um inchaço celular, um edema celular e não tem para onde o cérebro expandir para cima. A solução é ele expandir para baixo. E aí é o momento que eu tenho uma hérnia pelo forame magno, gravíssimo, tá? Quando a gente vai corrigir a hiponatremia, pessoal, uma outra coisa que é importante também é a gente ter cuidado com correções abruptas, tá? Por quê? Porque quando eu faço uma correção abrupta, eu tenho normalmente a célula sendo um meio mais hipertônico, certo? E o meio extracelular sendo hipotônico. Então, o corpo tende a tentar corrigir isso naturalmente. Se eu vou lá e faço uma correção abrupta demais, eu inverto o jogo. O que que acontece? O meio extracelular vai ficar mais hipertônico. E aí vai acontecer uma coisa que a gente chama de desmineralização osmótica, ou síndrome da mineólise pontina. Eu vou ter uma perca de água tão intensa desse neurônio que ele desidrata principalmente na ponte e eu vou ter sérios problemas neuronais. E aí, por causa disso, a orientação da correção de sódio é de 10 a 12 milimol em 24 horas, certo? 10 a 12 milimol litro, beleza? Olha essa figura do Guyton aqui, ó. Hiponatremia aguda, eu tenho o que? Um edema celular e eu cresço o que? O cérebro. Se esse cérebro ele não tem para onde expandir para cima, ele expande para baixo, fazendo o que? Uma herniação uncal. Já quando eu tenho hiponatremia crônica, eu não sei se eu falei que hiper, mas é hipo, tá, gente? Uma hiponatremia crônica, o que que acontece? De fato, o meio extracelular vai estar com baixa de sódio, então ele vai estar hipotônico. A tendência do cérebro é eu jogar solutos lá para fora por meio das bombas para tentar equilibrar e corrigir. Por isso do problema da gente fazer correção rápido. Por quê? Porque o corpo já está tentando corrigir. Eu vou lá e acentuo isso, dá problema, certo? Para a gente finalizar, hipernatremia, pessoal. Hipernatremia tem que olhar do mesmo jeito. Eu vou avaliar a euvolemia desse paciente, se ele está desidratado ou hiperidratado. E aí as causas mais comuns de hipernatremia com desidratação, diabetes insípidos, beleza? Diabetes insípidos, a gente fala ele com a baixa de ADH. E aí ele pode ser de dois tipos, o central, beleza, que eu tenho a produção, um problema na produção do hormônio, e eu posso ter ele nefrogênico, ou seja, eu vou ter um problema no receptor de ADH, e aí eu não vou conseguir esse ADH fazer a execução dele correta, ou seja, não vou ter a ação do hormônio. Eu tenho o hormônio, mas esse hormônio não faz a ação dele. Uma outra maneira, pessoal, da hipernatremia com desidratação é exercícios pesados que eu tenho um suor, uma sudorese intensa. O paciente perde água, beleza? Ele perdendo água, eu vou aumentar o sódio. Eu tenho um aumento dessa concentração do sódio. Então, ó, eu vou ter uma hipernatremia devido a um aumento da concentração de sódio por uma perda de água. Pessoal, indo para essa outra parte, a gente tem o que? Uma hipernatremia por meio de uma hiperidratação. Muito raro, muito difícil de acontecer, mas quando acontece, geralmente ela está envolvida com o que? Com a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing, eu tenho basicamente uma hiperfunção de quem? Da adrenal. Só que a gente vê a repercussão principalmente da síndrome de Cushing com o que? Com o cortisol, certo? Que é o caso os glicocorticoides. Só que ela também pode ter uma ação que no mineracorticoide, não vou dar para pronunciar esse nome não. Mas
ela pode agir então fazendo o que? Um hiperaldosteronismo secundário e assim fazendo o que? Uma maior absorção de sódio. Por que é importante a gente saber dos distúrbios de sódio, pessoal? Porque é os distúrbios que mais acontecem no hospital normalmente, principalmente o que? A hiponatremia. Na hipernatremia, os sintomas vão ser muito parecidos com a hiponatremia, devido a essa questão da osmose, só que na hiper eu tenho acontecendo um murchamento celular. Isso devido ao que? O plasma ele vai estar o quê? Mais concentrado. Então a tendência da água é em direção a ele por osmose, certo? Então eu tenho um murchamento celular acontecendo. É menos comum que a hiponatremia. A hiponatremia disparadamente acontece mais. Só que uma coisa que é importante a gente comentar, que talvez essa hipernatremia seja subdiagnosticada, porque os sintomas são menos intensos. Isso acontece devido ao mecanismo da sede. Então, paciente com hipernatremia, eu aumento a concentração osmolar, eu ajo no centro da sede, estimulando meu paciente ao quê? A beber água. Paciente com hipernatremia geralmente tem um estereótipo, é aquele idoso acamado, que não tem como pedir água, ou então não é cedida água de maneira correta para ele, ou bebês que não são amamentados adequadamente, beleza? E aí, de novo, pessoal, a gente tem que fazer a correção de maneira lenta. E aqui, pessoal, eu tenho um resuminho mostrando para vocês, um quadro resumo da hiponatremia e da hipernatremia. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, beleza? Não deixe de seguir o nosso canal, curtir o nosso vídeo e dar uma olhada lá no nosso Instagram, Fosforilando Med. Grande abraço e valeu!